É o teu pensamento que é o responsável por te curar ou te destruir ainda mais. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Kali Santiago e esse é mais um vídeo do meu canal. Isso mesmo! E hoje eu acordei e simplesmente resolvi abrir minha câmera para falar sobre saúde mental. É realmente algo que tem me preocupado muito e é algo que eu tenho vivido também. E ninguém melhor do que alguém que já passa por isso, né? Para falar. Infelizmente, nós temos aí várias pessoas falando, criticando, pessoas que têm depressão, que depressão é frescura, que ansiedade é frescura. Infelizmente, ainda a gente encontra esses alecrim dourado por aí pra falar esse tipo de coisa. Mas eu, particularmente, sou uma pessoa que também venho de um processo aí de alguns anos tentando me manter, né? A verdade é essa, é tentando me manter. E eu sei que não é só eu que estou nesse barco, tem muitas pessoas aí lutando pela sua sobrevivência, lutando para não cair nas armadilhas da sua própria mente, nas armadilhas, né, do seu próprio cérebro mesmo e do sistema. Que infelizmente a gente tem todo um sistema, tem todo um contexto, tem todo um cenário que cada dia mais nos empurra para essa realidade de dor, de sofrimento, de angústia, quando na verdade exteriormente está tudo bem, entre aspas, dentro da nossa mente está um caos. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Diferente das várias pessoas que chegam aqui falando, que você respira, medita, que passa, ou toma um negocinho aí, né, um remédio, tem vários nomes de remédio aí. Toma aqui um tarja preta que vai passar, vai dormir que vai passar. Eu venho trazer aqui uma forma diferente de a gente estar buscando solucionar. Infelizmente, falta uma comunidade, falta pessoas unidas pra conseguir, de fato, se alinhar. Eu tô aqui toda hora consertando a câmera porque eu tô achando que eu tô meio torta. Não sei. Aí toda hora eu fico fazendo isso aqui. Eu sempre tive dentro do meu coração, né, esse chamado pra gravar vídeos e para botar minha cara aqui, pra falar coisas, porque tem pessoas que falam que eu falo bem e que eu consigo me expressar bem, e dentro do meu coração sempre teve uma mensagem, só que eu sempre tive muita dificuldade de quebrar, né, os meus bloqueios para vir aqui trazer essa mensagem. Hoje eu venho contar um pouquinho sobre algo que eu passei recentemente, né, outro dia, na verdade, essa semana. Eu sempre tive uma dificuldade de gravar, de dar conselhos e de falar para as pessoas algo que eu tô vivendo e algo que eu penso assim, pô, se eu não consigo solucionar em mim, eu vou conseguir solucionar em outras pessoas. E infelizmente essa é uma armadilha do inimigo para proibir, para bloquear, para nos privar, travar, né? Que a gente leve as mensagens para outras pessoas. Então ele nos prende, nos segura, nos amarra de todas as formas pra gente não tá levando, né, uma mensagem de consolo, uma mensagem de fortaleza, de esperança e de cura mesmo, né? De cura. Eu hoje vivo muito bem, graças a Deus. Eu nunca fui diagnosticada, porque na verdade eu nunca fui em um médico, mas eu acredito que se eu tivesse ido, provavelmente eu teria sido diagnosticada com qualquer um desses transtornos aí, ansiedade, depressão e muitos outros. Só que eu acredito que quando você assume sobre você um título do tipo eu sou depressiva ou eu sou ansiosa, quando você se define assim, a chance de você um dia deixar de ser muito grande. Então, eu estou qualquer uma dessas coisas, mas eu não sou nenhuma dessas coisas. Eu sou muito mais que isso. E eu posso vencer tudo isso. Então, eu não sou depressiva nem ansiosa oficialmente e nem de forma alguma. Porém, eu tenho sim crises de ansiedade, eu tenho sim crises existenciais, eu tenho sim momentos de depressão mesmo. Só que não é uma depressão comparada com a de outras pessoas que já estão imersas nessa realidade. Eu sinto sinais, eu tenho indícios, só que eu tô sempre tentando aqui, lutando dentro de mim mesma pra não me deixar levar, pra não me entregar a nenhuma dessas coisas. Então, assim, hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que eu vivi, né? Algo que eu passei recentemente. Eu gostaria também de antes, né? Que eu toda hora falo que eu vou falar, mas eu volto. É que a gente vive em meio a uma realidade que está cada vez mais nos empurrando para isso. E isso vai desde relacionamentos, né, de pessoas que nós amamos, pais, família mesmo, relacionamentos amorosos, muitas das vezes tóxicos, e, e outras coisas como tecnologia, redes sociais e tudo mais, alimentação. Então, tudo o que está à nossa volta nos leva para esse lugar, infelizmente. E a gente precisa entender
como é que essas coisas funcionam, como é que isso tudo causa em nós gatilhos. Porque, na verdade, o nosso passado ele não é responsável por a gente sofrer tanto. O nosso presente, muito menos. Não é o fulano que me fez sofrer, que me deixou depressiva ou ansiosa. Na verdade, tá tudo aqui dentro. Então, é dentro da tua cabeça que tá a chave. É os teus pensamentos que te levam para um estado emocional diferente do que o que tu é de verdade. Te leva para um estado mais depressivo, para um estado mais ansioso ou para outras coisas do tipo. Não é a pessoa em si, não é o teu passado em si, não foi o que tua mãe falou em si. Só que isso tudo tá dentro da tua cabeça. E quando tu tem uma confusão aqui fora, sei lá, tu brigou com uma pessoa que tu ama, ou tu teve uma pessoa que te tratou mal na rua, tu teve uma situação aí que te frustrou, isso vai te levar aqui pra dentro. E aí, dentro de você, isso foi um gatilho, e aí os teus pensamentos, ele vai sendo responsável por disparar em você esse estado de dor, né, de sofrimento, de vazio e de querer acabar com a sua própria vida. Infelizmente, foi isso que aconteceu comigo recentemente. Eu tive uma discussão aqui com alguém que eu amo muito, né, melhor, vulgo minha mãe, falar logo assim. E a gente sempre teve uma relação muito delicada. E hoje, né, hoje, no caso, recentemente tivemos uma discussão assim que foi muito, como eu posso dizer, muito chata, e acabou tocando em feridas minhas. Eu não posso dizer que a minha mãe ela colocou a ansiedade em mim, nem a depressão e nem nada do tipo. Mas eu posso dizer que os meus pensamentos, as minhas dores, as minhas feridas do passado foram tocadas através das palavras dela. Então, a minha mãe ela foi um gatilho para desencadear em mim todo um estado de ansiedade e de muita dor e de vazio, né? Crise existencial de fato. Então eu passei por algumas horas de dor, de choro contínuo e de querer de fato acabar com a minha própria vida. Graças a Deus eu não cheguei a tentar nada, mas muitas pessoas tentam. Por que eu não tentei nada? Porque eu tinha pessoas ali, porque pessoas que já sabiam das minhas feridas, pessoas que já conheciam e que viram aquela situação e que se sentiram também, porque eles nem estavam no meu lugar e eles conseguiram sentir a minha dor. Então eu tive apoio, graças a Deus. Se eu tivesse sozinha, eu não sei o que teria acontecido, né? Mas eu falei muita besteira, eu estava disposta a fazer qualquer coisa, porque infelizmente é uma dor que a gente sente quando uma ferida nossa é tocada, que a gente quer arrancar, não importa como. E é por isso que muitas pessoas se cortam, é por isso que muitas pessoas tiram a própria vida, porque ali por um instante parece que a gente parar de existir seria a solução, né? A gente pensa, pô, se eu parar de existir hoje, não vai mais existir caos. Ah, mas todo mundo vai sofrer porque você se foi. Não, na verdade, a gente pensa, no momento, a gente pensa, poxa, as pessoas não vão sofrer, elas vão chorar ali, mas depois de 2 meses todo mundo vai esquecer que eu existi. Só que a gente esquece que a gente também vai causar outras feridas a partir dessa dor da gente. Então a gente acaba ferindo outras pessoas. E a nossa partida inesperada pode ferir gravemente outras pessoas. E pode inclusive levar outras pessoas. Quando você vê uma notícia de alguém que se suicidou, uma pessoa que ela já tem um histórico de pensamento suicida, ela pensa, e se fosse eu? Poderia ser eu? E se eu fizesse isso também? Infelizmente, inconscientemente, a gente acaba ficando balançado. Eu assisti uma série na Netflix que é 13 razões, 13 porquês de alguma coisa. Eu não lembro o nome tá em inglês, só sei que é 13 alguma coisa. E é de uma menina que se suicida e ela apresenta 13 razões pelas quais ela se suicidou. E nossa, cada episódio daquela série me doía tanto. Porque eu me sentia impactada, balançada. E eu ficava imaginando toda aquela cena e todo aquele processo que aquela menina passou. E isso foi ficção. Agora imagine quando a gente passa por isso na vida real, né? A gente talvez não chegue a gravar um vídeo ou alguma coisa do tipo para explicar para ninguém o porquê que a gente faz certas coisas. Mas infelizmente temos uma taxa de pessoas que se vão e que se tiram as próprias vidas por causa dessa dor que a gente tanto fala, que é uma dor emocional, é uma dor interna. E que ninguém que nunca passou por isso vai entender. É por isso que muitas das vezes, quando nós estamos mal, a gente hesita em falar pra mãe, falar pra pai, falar pra tio, falar pra família, pra namorado, pra amigo. Por quê? Porque a gente sabe que no fundo essas pessoas elas não vão solucionar a nossa dor, né? Elas podem acabar cutucando e piorando o nosso estado emocional.
Então, eu gostaria de trazer aqui o pensamento de que é na nossa cabeça que tá a solução e a destruição de todas as coisas. Então, é o teu pensamento que é o responsável por te curar ou te destruir ainda mais. Porque eu entendi que quando eu tava naquele momento, eu recebi o gatilho, eu comecei a pensar, eu voltei diretamente pro passado. Eu voltei pra uma situação que eu vivi no meu passado e eu falei, caramba, então, entendi. E aí durante eu tava ali relutando dentro de mim pra tentar me manter e ao mesmo tempo não querer mais estar aqui, eu consegui entender que é dentro de você que tá a chave. O que mantém algumas pessoas vivas e o que leva outras pessoas é a mesma coisa, é o pensamento dela, o quanto resiliente ela é, o quanto a mentalidade dela é forte. Quanto mais os teus pensamentos forem fracos e seguirem um padrão, mais você vai ser enfraquecido perante essas situações, perante as suas crises que você vê até aqui. Então, eu estar me cuidando e eu estar tentando me fortalecer cada dia um pouco mais, não vai me hesitar de uma crise, só que vai me preparar para ela. Então, eu estar me preparando hoje, beber água, me alimentar direitinho, correr, fazer exercício, focar em alguma coisa, buscar ser feliz ao máximo que eu conseguir comigo mesmo, buscar autoconhecimento, buscar vencer os meus bloqueios aos pouquinhos. E principalmente me conhecer, gente. Se conhecer é a chave de tudo. Porque quando você conhece quem você é, você sabe o que fazer quando você tá numa crise. Quando você não conhece, você simplesmente se entrega para ela. O seu cérebro, os seus pensamentos, tudo que aconteceu no seu passado volta e aí você vai remoendo aquilo. Nossa, eu passei por isso, eu sou um sofredor, eu sou um merda, eu sou isso, eu sou aquilo. E a tendência é isso só aumentar. Quando você se conhece, você fala assim, não, isso aqui eu vivi por isso, por isso, por isso, por isso, e você vai conseguindo escalar e você vai conseguindo saltar. Você não vai sair do momento de crise, mas você vai conseguir dar um salto, você vai conseguir sobreviver a ela, digamos assim. Então, é dentro da sua cabeça que tá a chave, você precisa entender isso. O problema não é o teu passado, não é o teu futuro, e muito menos o que tá acontecendo com você agora, é um relacionamento tóxico, é uma mãe tóxica, é uma vida tóxica, ambiente de trabalho. Nossa, ambiente de trabalho tóxico é o que mais tem. Então, assim, infelizmente, quanto mais a gente tiver essas feridas dentro da gente, mais a gente vai se deparar com ambientes assim, né? Com relacionamentos assim, com pessoas assim. Porque tudo isso vai espelhar pra gente o que tá dentro, né? A dor que tá dentro. Então, muitas das vezes, tudo que nos cerca é gatilho, sim. A nossa timeline lá da rede social é um gatilho, sim. Então, a gente precisa educar dentro, ressignificar, olhar para os nossos pensamentos para a gente conseguir sair desse lugar. É difícil? É. Não é nem um pouco fácil. É um processo. Só que quanto mais você se dispõe a ir vencendo a si mesmo, mais você vai conseguindo chegar lá. Hoje aqui foi só um bate-papo, só queria falar mesmo um pouquinho do que eu me senti. É realmente muito difícil encarar os próprios medos, é muito difícil voltar lá no seu passado e ressignificar toda aquela bagaça, né? É muito difícil a gente olhar pro futuro sem saber o que vai acontecer e ficar numa boa, falar assim, nossa, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. É muito difícil. É muito difícil você olhar pra frente, sabendo que muita coisa te puxa pra trás. Só que cabe a reflexão, né? É no teu pensamento que tá a chave. Quanto mais tu se cuida, quanto mais tu se conhece, mais fortalecido você vai estar para vencer todas as barreiras. Um dia você vai poder ser feliz sem crise, um dia você vai poder ser feliz sem pensar em se matar, entendendo que a vida é a vida. Não importa em quanto caótico o mundo esteja, se a gente estamos aqui é por um motivo. Se você nasceu, é porque você tem uma função aqui nessa terra e não é para você morrer agora. Então, a gente precisa aprender a controlar as nossas emoções, a controlar a nossa ansiedade e dizer pra ela, sou eu que mando em você. Falar pra nossa depressão, sou eu que mando em você, não é você que manda em mim. Tá? Então, não se nomeie depressivo, ansioso. Você não é o seu estado emocional, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você concorda, se você também passa pelo mesmo que eu estou passando, pelo mesmo que eu já passei, curte, comenta, compartilha, fala aqui nos comentários o que é que você achou, o que é que você pensou, o que é que você sentiu durante esse vídeo, tá? E comenta e compartilha para parte 2, tá bom? Eu pretendo trazer mais um pouco sobre esse assunto aqui. Esse vídeo foi só uma introdução bem breve, né? Eu falei assim, foi bem espontâneo, resolvi abrir a câmera e chegar falando. Então foi bem direto, nem cortes teve, tá? É um vídeo bem direto mesmo. Aproveitei aqui que eu tava em casa só, agora já chegou pessoa, já tá fazendo barulho aqui, então eu preciso correr um pouquinho. Mas é isso, tá bom? Tamo junto e logo mais tem vídeo novo. Bate aqui.